E aí, meus colegas, meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos chegando ao final, não é, dessa série proposta, desse conjunto de 7 vídeos, não é, que tratamos aqui de forma remota da Bíblia Sagrada, temas bíblicos, temas que eu creio que sejam edificantes para a sua vida, importantes. Bom, chegamos aqui então ao último vídeo. Quem sabe teremos outros momentos com outro nome, né, com outra proposta, um pouco mais longa, quem sabe. Tudo isso vai depender do seu interesse, não é? Mas vamos concluir com um tema muito polêmico, inclusive. A ideia não é polemizar, não é levantar assuntos que vá trazer questionamentos, mas eu confesso que é um tema que traz uma certa resistência. E o tema é igreja. É ou não é? Quando você vê esse nome, igreja, você já tem uma certa resistência, inclusive por tudo aquilo que se percebe aí ao nosso redor, né? Um rebanho de igrejas, aí uma confusão, uma bagunça, uma má representação do Evangelho através de determinadas igrejas. Mas enfim, é um tema que é bíblico e a gente precisa tratar. E eu escolhi exatamente passar por esse tema para concluirmos então esse nosso momento de estudo. E para além da nossa ilustração, né, do nosso guia de estudo Bíblia Mais, eu quero iniciar, na verdade, com um texto bíblico. Se você puder me acompanhar na leitura dele, é Mateus capítulo 16. E esse texto aqui, ele deve impactar a sua mente e o seu coração, assim como impactou a mim. E aqui nos diz Mateus 16, versículo 18, palavras de Jesus dizendo para Pedro e para nós também: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei Vê para mim aqui, a minha igreja. E tem mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que basta, a gente não vai delongar em cima do que está sendo tratado aqui no contexto. Mas Jesus diz assim: olha, tu és Pedro, pedregulho, limitado, sem valor, mas sobre essa rocha, que era ele mesmo, eu edificarei, construirei o que? A minha igreja. Percebe que Jesus está chamando uma igreja de sua. Então Jesus está dizendo aqui nesse texto de Mateus 16, versículo 18, ele está dizendo que ele tem uma igreja. Se Jesus está dizendo que tem uma igreja e ele chama de sua, meu irmão, meu colega, eu quero fazer parte dela. E eu estou convidando você a também fazer parte dessa igreja que Jesus veio fundar. Jesus veio edificar. O que você acha? Jesus, quando ele estava ministrando na terra, ele ministrava com poder e autoridade, e depois ele falava: olha, segue-me. E quem sabe seja isso que eu esteja falando aqui, ou Deus esteja falando para você através desse recurso. Siga-o, aprofundando nos estudos, siga-o conhecendo. Tem outro texto aqui que nos diz, capítulo 17, versículo 17 de João, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que eu quis estimular você aqui nessa série de vídeos foi estudar a palavra. Meu coração me entristece quando pessoas dizem assim: o que eu sei de Bíblia é o que eu via na minha infância, ou que eu ouço as pessoas dizerem, versículos soltos, jargões. Queridos, não terceirize a sua salvação. Esse é o meu apelo para você. Não terceirize. Vá à fonte primária, vá à Bíblia. O que isso tem a ver com igreja? Igreja é exatamente a agência visível, de forma localizável, poderia dizer assim, para que você e eu pudéssemos nos reunir com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, para estudarmos aquilo que Deus deixou para a gente estudar, para encontrarmos, sabermos mais a respeito do plano da salvação, né, que eu falei um pouco, bem breve aqui no tema a respeito do vídeo a respeito desse tema. Enfim,
a igreja, é verdade, ela tem tomado uma conotação muito negativa diante dos escândalos, quer seja evangélica, quer seja católica, quer seja espírita, qualquer que seja a denominação. Aqui a gente não está tratando de denominação, está tratando de Bíblia, tratando de revelação, está tratando de salvação. A despeito dos escândalos, ainda assim, Jesus disse que tem uma igreja na terra que ele edificou, o que ele edificaria sobre ele mesmo e que ele chama de... Eu estou convidando você a continuar nesse processo de conhecer a Deus através da revelação e fazer parte da sua igreja da forma como Deus espera. Ah, irmão, mas qual é? Ah, colega, ah, amigo, qual é a igreja verdadeira? Qual é? Tem tantas igrejas no mundo, uma diz uma coisa, outra diz outra. De fato, existe uma confusão, mas você só vai saber qual é o verdadeiro, você só vai saber se livrar do erro se você conhecer a verdade. Então o que eu quero fazer é estimular você a conhecer a verdade, conhecer o verdadeiro local de culto. E a Bíblia vai dar indício para isso. A gente tem um tema exclusivo aqui a respeito desse ponto, que é como identificar a igreja verdadeira. E aí tem umas minúcias aqui, mas eu não quero entrar, porque eu quero apelar ao seu coração nesse momento a continuar no processo daquilo que nós estamos apenas estimulando, conhecer e permanecer conhecendo a Jesus Cristo, o fundador da igreja. Então, que você possa se sentir motivado a continuar no processo de conhecimento da verdade, e com certeza o que está escrito lá em João 8,32, e conhecereis a verdade. Você conhece esse verso? Completa comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, mais do que qualquer outro, quer libertar você. Quem sabe dessa rotina pesada que você vive, quem sabe dessa situação de opressão, uma angústia de estar indo para uma situação angustiada. Deus não quer nada disso para você. Deus quer te libertar. Deus quer dar a você ânimo, tranquilidade e a alegria de poder te chamar você de filho. Muito mais do que uma criatura rebelada, mas um filho convertido, um filho que tem fé, exerce essa fé e tem a alegria de conviver com outros filhos de Deus. Então fica aqui o meu apelo e o meu desejo que Deus continue abençoando a sua vida nesse processo de edificação do corpo de Cristo, que é a igreja dele mesmo. Deus abençoe você e que nos momentos que se seguem, que a bênção do Senhor possa estar estendida sobre a sua vida e a vida da sua família. É o meu apelo e a minha oração nessa oportunidade de conclusão desse nosso projeto. Que possa ter sido de fato uma bênção para a sua vida e Deus o abençoe.